Amados, Paulo, na carta aos Romanos, escreve uma carta rica em termos de doutrina, de salvação, salvação pela graça, mediante a fé, não por obras, e tantos outros ensinamentos que Paulo dá a respeito do Evangelho, da fé no Senhor Jesus. Nesse capítulo 12, em especial, ele está dando algumas orientações. Ele começa o capítulo 12 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Paulo está rogando, pedindo, clamando aos irmãos, mas ele tinha autoridade sobre as igrejas, como o apóstolo que esteve em viagens, abrindo trabalhos missionários. Então ele dá orientações, mas não são essas orientações que você acata se você quiser, se te parecer bem. Paulo está dando instruções aos irmãos que começam lá no versículo 9, ele diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem. Ele dá outras instruções, mas são ordens, são diretrizes para que a gente obedeça. E ele aqui nesse momento está dizendo aos irmãos no versículo 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Então, nesse versículo em especial, Paulo está falando de duas coisas: zelo e fervor. Duas coisas que Deus requer de nós, mas que Ele exerce também. Que Ele nos dá o exemplo, não sendo negligente. Ele é um Deus zeloso. Queria que você abrisse lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, uma passagem que muitos não compreendem. Êxodo capítulo 20, não está aí no PPT, Êxodo 20, versículos 5 e 6. Deus diz assim: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Deus se revela na Bíblia como um Deus zeloso. Você lembra da passagem que Jesus chega no templo e vê aqueles cambistas, com aquelas tendas ali, as mesas vendendo de todas as coisas, e ele revira tudo para o ar, num ato de ira naquele momento, e os apóstolos lembram da passagem que diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Então, zelo é um exemplo de Deus no seu relacionamento. Jesus deu esse exemplo para nós de zelo, e fervor também. Quando a gente pensa em fervor, é algo que está aquecendo, algo em que a temperatura está subindo. E quando você olha para a Bíblia, no trato com Deus, os homens eram frios ou aquecidos? O que é que você vê na Bíblia a respeito disso? Deus é um Deus de fogo. Muitas vezes o fogo é mostrado como algo de Deus, tanto para os seus dons, a sua justiça, a sua ira também, da unção. Então, Deus é também, no seu trato conosco, um Deus não de frieza. Queria que você abrisse lá no livro de Sofonias. Será que você vai achar? Sofonias, você vai achar isso? Sofonias, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo. Olha aí de novo, fogo e zelo. A terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Um pouquinho antes, no livro de Joel, no capítulo 2, quando ele fala do dia do Senhor também, lá no versículo 5,
Diz assim: estrondeando como carros vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. No 3 ele diz assim: à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. Alguns exemplos que falam desse fervor de Deus, do fogo de Deus, mas para exercer juízo no dia do Senhor. Mas nós vemos outras passagens na Bíblia em que Deus fala do seu fogo, ou o fogo é mostrado como algo do poder de Deus, da unção de Deus, não é? Como Elias no Monte Carmelo, com os profetas de Baal, desce o fogo do céu e queima, né, completamente o holocausto, a oferta ali. Então Deus, ele é mostrado na Bíblia como um Deus de fervor, um Deus de fogo. Todas as manifestações da Bíblia, Deus, na maior parte delas, se revela como um Deus fervoroso. E Ele criou os nossos corpos naturais, mas com um equilíbrio de temperatura. Isso talvez nos influencie no nosso dia a dia espiritual, porque quando a gente vive a nossa vida secular, se você sair ali agora, não está a muito mais de 35 graus, mas se você sair num dia de verão doloroso mesmo, né, no asfalto, 40 graus em cima de você, com a sensação de 50, você põe o termômetro embaixo do braço, vai marcar quanto? 36 graus. Porque Deus nos fez num equilíbrio de temperatura. Para isso, o seu corpo vai ter que jogar água fora. Por isso você vai estar ali suando, não é? Igual um animal. Porque a temperatura do corpo tem que se manter nos 36, e aí no calor você desidrata. Por isso que é tão importante você beber água no verão. E se você for lá agora no hemisfério norte, que é inverno, vai lá para Nova York, para o Canadá ou até na Sibéria, vai lá e põe o seu termômetro embaixo do braço, 36 graus. Seu corpo, para manter isso, ele tem que queimar energia, ele vai queimar gordura. Por isso, pessoal, lá no norte, as comidas deles, né, são mais ricas em gordura. Um vegetariano comendo alface na Sibéria, coitado, né, vai morrer congelado. Então, nós temos, no trato com a temperatura, nós temos um equilíbrio. Se está muito calor, a gente vem para cá, um ambiente com ar-condicionado. Se está muito frio, a gente, né, se aquece, pega um casaco, um cobertor. Mas e no trato espiritual? É assim também? Deus nos fez espiritualmente para que a gente também tenha o mesmo equilíbrio de temperatura. Não, eu vou espiritualmente ficar nos 36 graus. Sempre assim. Se estiver muito quente, se a igreja estiver muito aquecida, eu vou e fico um tempo fora, né, vou deixar minha temperatura voltar. Se eu estiver no aperto, se eu estiver muito frio, aí eu vou na igreja, ouço um pouquinho a palavra, me aqueço, estou bem e fico lá no meu morninho. O que é que a Bíblia diz sobre mornidão? Jesus diz: estou a ponto de vomitar. Irmãos, no trato espiritual não tem espaço para frieza, nem equilíbrio de temperatura. Quanto mais quente, melhor. Quanto mais aquecido, melhor. Então, queridos, não há na nossa vida espiritual espaço para frieza. Talvez, por causa dessas coisas naturais, a gente não queira se aquecer, a gente não queira ouvir o que Paulo diz, não é? Sede fervorosos de espírito. Não, ferver não. Eu quero equilíbrio. Eu quero 20 graus Celsius, tranquilo. Não, irmãos, não é assim que a Bíblia diz. E as obrigações dos sacerdotes com relação ao fogo, você sabe muito bem, mas vamos abrir lá em Levítico.
no capítulo 6, Levítico capítulo 6, lá no versículo 8 ao 13, veja as obrigações do sacerdote. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes, porá outras e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A obrigação do sacerdote com relação ao altar era essa: manter o fogo aceso. Controlando a temperatura? Não. Mete lenha aí, irmão. Bota a lenha aí. Tem cinza? Aparta ela, joga ela em outro lugar e bota mais lenha aí. Dia e noite. A obrigação dele não se apagará. Ele é quem tem que manter o fogo aceso, colocar nele lenha toda manhã. E aí você, irmão, como é que a gente faz com a lenha do nosso altar? Será que a gente põe lenha uma vez por semana? Não, é obrigação sua, toda manhã, manter o fogo aceso. Você não pode deixar o fogo se apagar. Então, essa era a recomendação do sacerdote, e você, eu, somos sacerdotes hoje. Para os impiedosos também não haverá frieza da parte de Deus. Agora vamos lá no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, lá no capítulo 9. Vamos ler do versículo 28 e 29. Marcos 9, 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que... Perdão, estou lendo o versículo errado. Desculpa. Marcos 9, 47 e 48. Eu vi aqui a referência de outro versículo. Marcos capítulo 9, verso 47 e 48. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Também para os impiedosos, também para os ímpios, não é? E para o inferno, o diabo e seus demônios, o fogo não irá se apagar. O fogo irá arder também eternamente. Mas diferente do altar do sacerdote, em que o fogo representava a presença de Deus contínua, ali representa o tormento eterno. Então, também não há espaço para frieza, né? O inferno não é um lugar frio, não é a Sibéria. O inferno é um lugar quente, onde também o verme não morre. As nossas obras também serão provadas pelo fogo, para você ver que na Bíblia não há espaço para a frieza. A frieza não é relatada como uma coisa boa. 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 13 ao 15, diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então a Bíblia fala das nossas obras. Nós também teremos um julgamento, não mais para a condenação, mas já salvos, teremos ali provadas as nossas obras. Se a sua obra, ao longo da sua vida, foi uma obra que permanece, uma obra que foi lançada sobre o fundamento, mais uma obra de ouro, né, prata ou pedra preciosa, essa será mantida. Mas se for uma obra de palha, né, de madeira, de feno, essa obra será extinta. Então, as nossas obras também serão provadas pelo fogo. E o nosso Deus é fogo que consome. Li para você lá em Joel, agora abra em Hebreus, no capítulo 12, versículo 28 e 29. Hebreus 12, versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus não é neve, Deus não é gelo, Deus é fogo consumidor. Todas essas coisas, então, irmãos, nos mostram que, de fato, na minha vida espiritual, no espírito eu tenho que ser fervoroso, estar cada vez mais quente, temperatura cada vez mais alta. Não tem espaço para queda de temperatura. A queda de temperatura é prejudicial na vida do cristão. E como eu disse, Paulo faz essas recomendações, que na verdade são ordens à igreja, são instruções à igreja. E se ele faz isso, irmão, se Deus manteve esse texto para nós, é porque a frieza é uma ameaça real. Lá em Mateus, capítulo 24, do verso 10 ao 12, Jesus diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quando a Bíblia fala de esfriar, não é nada bom. O amor vai se esfriar, a misericórdia vai se esfriar, a comunhão vai se esfriar, os relacionamentos vão se tornar frios. E isso, queridos, até mesmo na nossa vida secular, né, nos nossos relacionamentos, a frieza não é boa coisa. Então, nós olhamos e precisamos perceber que, apesar de vivermos num país tropical, apesar de sermos latinos e temos o sangue quente, e gostamos de falar com as pessoas pegando nelas, abraçando, muitas pessoas estão com frio, um frio espiritual. Muitas pessoas estão morrendo de frio e elas estão buscando abrigo. Elas também não estão aí, né, sem tomar uma atitude. Elas até procuram, mas infelizmente vão procurar em lugares que não podem aquecê-las. O único lugar em que ela pode ser aquecida espiritualmente é em Deus. Deus é o único refúgio que pode aquecê-la. Somente Deus, como Paulo escreve na carta aos Romanos, somente Deus, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, Paulo diz isso aos Romanos, esse é filho de Deus. Somente aquele que é de Deus, ele pode estar se aquecendo, ganhando temperatura, ganhando fervor, melhorando no seu relacionamento, na sua comunhão com Deus. Lá fora, queridos, não tem. Então, pessoas estão morrendo de frio, buscando abrigo desesperadamente. E talvez algumas estejam morrendo de frio ou baixando a temperatura dentro da igreja. Pessoas que, como eu disse, na questão do sacerdote, botam lenha de vez em quando,
né? Ficam ali numa brasinha. Está muito quente, vou pegar aí um fresquinho, vou aí dar um voo, né? Eu fui no sul do país e fugi um pouco do calor. Mas as pessoas estão fazendo isso no âmbito espiritual. Eu vou me refrescar aqui porque o negócio lá está muito quente. O pessoal está muito perto do altar, eu vou me afastar um pouquinho. Como se você estivesse lá na fogueira de São João, não tem aquele pessoal que fica ali em cima, pegando marshmallow ali. Aí você é aquele que fica mais lá atrás. Ainda fala para o colega, né? Bota um marshmallow lá para mim. Eu não gosto de calor. Queridos, tem gente hoje dentro da igreja assim também. Baixando a temperatura, chegando a ficarem frias. Encosta aí no irmão e... Credo, está morrendo, cara? Está morto? Está frio? Muitas pessoas estão assim dentro da igreja. Mas há sintomas da morte, né? Do frio que causa. O primeiro sintoma da falta de zelo é a morte, o desinteresse. Lá em Romanos, voltando no texto que a gente estava lendo, Romanos capítulo 12, no verso 11, Paulo disse, né, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Há aí, na questão do zelo, pessoas sendo remissas. Há falta de interesse, não há mais o cuidado. Você já ouviu falar, não é, no relacionamento conjugal, um reclamando do outro, poxa, você não está sendo mais cuidadoso comigo, você não cuida mais de mim. Começa a haver aí um desinteresse. Quando o cônjuge perde o zelo pelo outro, começa a haver um desinteresse. Quando você não está mais interessado em alguma coisa, essa coisa vai ficando ali no canto, começa a ficar mal mantida, mal cuidada, não é mais limpa, não é mais tratada, fica ali isolada. Então o esfriamento começa a causar desinteresse, um relaxamento. O pastor Paulo mencionou aqui na quinta-feira, né, dos casais, e depois de um tempo, o marido vai lá na frente e a mulher está lá atrás, 1 quilômetro atrás. Aí quando encontra, a mulher foi assaltada. Ele, como? O cara chegou perto de mim e me assaltou. Você estava 1 quilômetro na frente, foi assaltada. O cara fica sabendo depois, porque não tem mais esse interesse, o zelo. Quando a gente está na fase do namoro, a gente quer cuidar, né, dar o bracinho, quer proteger. Depois, quando falta o zelo, começa o desinteresse, o relaxamento. Deixa ela para lá, vai sozinha. Então começa a haver esse problema, começa a relaxar em qualquer área da sua vida, meu querido. E você vai ver qual é o futuro. Começa a relaxar na sua vida profissional, no seu emprego. Começa a mostrar desinteresse. E você vai ver qual é o seu futuro. Começa na sua família, com seus filhos, a demonstrar desinteresse, relaxamento, e você vai ver qual é o futuro. Um dia a conta vem. Você já me ouviu falar disso várias vezes. Um dia a conta vem. Então, o desinteresse deixa você vazio, sem conteúdo. Quando você está se relacionando com alguém e tem, né, esse falta de zelo, esse desinteresse, você nem tem mais o que conversar. Você nem tem mais, ou você não tem mais interesse no conteúdo da outra pessoa, ou você não tem mais o que oferecer. Você começa a ficar tão frio, tão relaxado, que você não tem mais o que oferecer. As pessoas já até se sentem mal perto de você. Ela busca uma outra companhia que lhe dê, não é, mais atenção. Então, também na vida espiritual, quando nós perdemos o zelo pela casa do Senhor, pela presença de Deus, pela sua palavra, isso nos deixa vazios, sem conteúdo. Você não tem mais conteúdo espiritual. A sua temperatura, o seu termômetro espiritual está indo próximo de zero. E você não faz nada para reverter a situação. Esse esfriamento se dá pelo afastamento daquele que é o único que pode nos aquecer. Como eu disse, pessoas estão buscando abrigo,
mas em lugares que não podem aquecê-las verdadeiramente. Lugares que ali, naquele momento, até pode dar, né? As pessoas procuram ir para outros lugares, encontrar amigos em bares e tal, em reuniões, em festas. Ali naquele momento ela até se sente bem, mas quando ela vai para o seu lar, ela se sente novamente fria, sem companhia e desabrigada. Então, Deus é o único que pode nos aquecer. Volta lá em Êxodo, agora no capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, no versículo 21. Veja só o que Deus fazia com o seu povo na caminhada pelo deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Queridos, onde esse povo estava? No deserto. Você já encarou a noite num deserto? É frio para chuchu. De dia é um calor insuportável e de noite é um frio tremendo. Então o que Deus fazia com o seu povo durante o dia, protejo vocês com uma coluna, para que o sol não incomode vocês, não é? Uma nuvem, para que vocês possam caminhar mais frescos. E de noite, está frio, eu desço uma coluna de fogo, para que vocês possam se sentir aquecidos e que vocês tenham direção, para que vocês enxerguem na escuridão. Então Deus é o único que pode nos aquecer. E o desinteresse começa no afastamento dele, que é o único que pode nos aquecer. Então veja como a instrução de Paulo é importante. Outros que sentiram esse calor foram os discípulos de Emaús. Lembra essa passagem? Quando estavam caminhando, não é? E Jesus se aproximou deles, e depois que Jesus sai, lá em Lucas capítulo 24, no verso 32, depois que Jesus desaparece da presença deles, veja o que eles dizem. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Queridos, a Escritura tem que arder o seu coração. Se você não tem mais esse ardor, se você não sai do culto ouvindo a palavra de Deus com a temperatura maior, tem algo errado contigo. Você está com um isolante térmico espiritual que não deixa a palavra penetrar no seu coração para que você possa tê-lo ardente. Então preste atenção como isso é importante. Esse desinteresse pode estar te deixando vazio. Esse relaxamento pode estar te deixando vazio, frio, morrendo espiritualmente. Então, irmãos, está cada vez mais escasso encontrar pessoas que nos aqueçam. O que mais tem é, irmão, para jogar a tua temperatura lá embaixo, não é? Se você quer se aquecer, tem alguns que você busca, sabendo que aquele ali ainda tem uma brasinha, aquele ainda tem, não é, um fogo, aquele eu ainda consigo me aquecer, mas o fulano não tem nada para me oferecer, não tem conteúdo, não tem calor, não tem temperatura, não posso. Aí a pessoa fica isolada. Veja como um abismo leva a outro abismo, né? Você se afasta de Deus, começa a não ter mais zelo, começa a ser relaxado, começa a se esfriar, e as pessoas vão te isolar, porque é um passo de cada vez. Então, queridos, nós precisamos de pessoas que nos aqueçam, de pessoas que te esfriem, já está assim, ó. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muitos são os frios, poucos são os quentes. Querido, busque se aproximar de Deus, busque se aproximar dele e seja, não é, diligente. Coloque todo dia, toda manhã, todo momento, coloque lenha no seu altar. Continue
a sua comunhão com Deus, continue na leitura da palavra, continue na oração, persevere na comunhão, esteja aqui fazendo a obra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, para que você não seja pego como um frio. E o que a gente faz então para se aquecer? O que nós podemos fazer? Como nós ouvimos aqui, os discípulos de Emaús, o coração ardia quando eles ouviram a palavra. Então, a palavra de Deus é que nos ensina, ela que nos aquece. Ela nos mostra que a gente precisa estar aquecido em alguns pontos que a Bíblia nos recomenda. Então veja a carta aos Hebreus, voltando lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, os versículos 16 ao 27, Hebreus 10, 16 diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então veja o que o autor de Hebreus diz aqui no capítulo 10, que eu preciso me aproximar do Santo dos Santos. Eu preciso estar próximo dele com sinceridade de coração, não é? Me livrado da má consciência, lavar o meu corpo com água pura, guardar firme a minha confissão, sem vacilar. E aí, irmãos, ele diz que nós não devemos deixar de congregar. Quando você deixa de congregar, quando você se afasta da igreja, é um sintoma de esfriamento. É, com certeza, o início da queda da sua temperatura espiritual. E não adianta você tentar se aquecer na fogueira como Pedro fez. Pedro, na hora que Jesus estava sendo maltratado, um pouco antes dele ser crucificado, ele senta ali numa roda em que as pessoas estavam buscando um calorzinho. E é isso que eu digo para aqueles que tentam buscar aquecimento, onde não seja na congregação, nos irmãos que estão aquecidos, nos irmãos que têm fogo, não naqueles que estão gelados, mas nos irmãos que têm fogo. Busque se aquecer, esteja próximo de Deus. Ainda que o irmão do seu lado esteja frio, mire-se no altar, aproxime-se do altar, aproxime-se de Deus, e você será aquecido para aquecer aquele que está frio. Você pode buscar e deve buscar de Deus, se aproximando de Deus. O nosso espírito não se torna fervoroso por conta própria, não é em casa, sozinho, não é se afastando das coisas da igreja por causa dos erros, dos ministros e de tudo mais, que você vai encontrar o fervor do Espírito. Mas você precisa congregar.
Veja o que Paulo diz, já estamos quase encerrando, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, Paulo diz assim: mas se sois guiados pelo... É o 18 mesmo? É. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, irmãos, nosso espírito precisa ser guiado pela palavra de Deus, não pela lei. Como eu disse aqui que Paulo escreve aos Romanos, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu preciso buscar o Espírito Santo, eu preciso buscar a palavra de Deus, não a lei, não outras coisas, outras doutrinas, outros lugares. Isso de nada vai me acrescentar. Isso não vai resolver a minha frieza espiritual. E veja o exemplo que Jesus dava. Jesus se assentava com as pessoas, não é? Várias passagens você vê nos evangelhos que as pessoas iam atrás de Jesus. E vira e mexe, Jesus sentava-se numa relva, em algum lugar, para ensinar, para ministrar aquelas pessoas. Elas estavam buscando o aquecimento da palavra de Deus. Como os discípulos de Emaús, aquelas pessoas também se sentiam aquecidas, o coração ardia porque elas ouviam as palavras de Jesus. Então eu preciso buscar a palavra de Deus. E palavra de Deus, irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, da pregação da palavra de Deus. Então você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa estar em comunhão com os irmãos, você precisa ser igreja. E também, se eu quero estar perto de Deus, eu preciso servi-lo. Você também vê, quando profetas tinham algum aprendiz, os moços, né? Gease, por exemplo, estava dia e noite junto do profeta. Estava sempre com ele, estava o servindo ali de perto. Pedro, Tiago e João eram mais próximos de Jesus. Então, eu posso servi-lo, mas quero servi-lo mais de perto. Eu quero ser aquele que está sempre do lado dele. Para quando ele precisar, Manuel, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui do teu lado. O que é que você precisa? O que o Senhor precisa? Nós precisamos servi-lo se queremos estar perto dele. E ele, como faz conosco? O exemplo que ele nos dá, ele é aquele pastor que está sempre junto das suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 7 ao 11, li essa passagem há pouco tempo atrás. João 10, versículo 7 ao 11, ele diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, Jesus é aquele bom pastor que está tomando conta das ovelhas. Ele está próximo delas, está ali do lado, junto contigo, junto comigo, nos guardando. Ele é a porta do nosso aprisco. Nós saímos e entramos por ele, mas ele não deixa entrar o ladrão. Ele está ali à porta e ele já deu a sua vida por nós. Então, ele é aquele que está perto das suas ovelhas. Ele é aquele também que está junto dos seus discípulos, como Marcos diz lá em capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, do verso 13 ao 15. Diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele.
Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Veja que Jesus tinha discípulos junto dele, mas ele escolheu 12. Ele, no Monte das Oliveiras, ele chamou 12 para estarem próximos junto dele. E ele designa esses 12 para não somente estarem com ele, mas os envia para ensinar, para pregar, exercer autoridade, expelir demônios, curar enfermos. Então, Jesus é aquele mestre que está próximo dos seus discípulos. Não somente sendo servido, mas os ignorando. Sendo servido, mas orientando. Dando autoridade, dando poder. Então, o Senhor é aquele que está junto de nós, junto dos seus servos. Em João, capítulo 12, só mais 2 versículos para ficar com você. João, capítulo 12, verso 26, diz assim: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Veja como assim estamos próximos dele. Ele mesmo diz: se alguém me serve, ali estará comigo. O meu servo não estará longe, e mais, o Pai o honrará. Veja, queridos, temos tudo para o aquecimento. Ele não vai deixar você na frieza espiritual. Você só vai ganhar em temperatura, em unção. Na primeira carta de João, agora sim para a gente encerrar, lá no capítulo 4, primeira carta, perdão, estou vendo errado. Primeira de João, capítulo 4, versículo 1 e 2. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então é aquele que está perto de nós. Se há alguém guiando você, esse Espírito tem que ser o Espírito Santo. Tem que ser o Espírito de Deus. Porque há muitos por aí. Há muitos sendo guiados por outros espíritos. Há muitos buscando abrigo, buscando proteção, aquecimento. Mas em outros, esses não são de Deus. Mas se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é dele. Você o serve. Você está próximo de você. Ele está próximo de você. Ele está te aquecendo e cuidando de você. Então, queridos, não morram de frio espiritual. Não é necessário que você morra de frio, porque há uma fogueira. Há uma fogueira do teu lado, uma chama dentro de você que não pode se apagar. É responsabilidade sua e minha de manter essa chama acesa. Mas o altar vai estar sempre, o altar de Deus sempre queimando, sempre disposto a aquecer aquele que deseja se aproximar. E se você está nessa situação hoje, ore junto comigo, vamos nos colocar de pé. Ore comigo e peça a Deus: Senhor, eu preciso me aquecer. Eu preciso estar perto. Senhor, eu tenho me afastado, eu tenho sido negligente com o meu altar, eu tenho colocado lenha ali, um graveto de vez em quando. Às vezes eu boto um graveto verde, não pega muito bem. Às vezes é palha, queima durante um tempinho, mas depois apaga. Querido, que você busque de Deus a misericórdia para que Ele aqueça o seu coração, para que você se torne fervoroso, como Paulo disse, e não perca o zelo. Cuidado com o relaxamento, cuidado com o esfriamento, o desinteresse.
Não deixe que as coisas do mundo, os cuidados do mundo, tirem você da presença de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de fogo. É um Deus que deseja nos aquecer. Como Moisés, meu Deus, teve a experiência com a sarça ardente, um fogo que ardia sem a consumir. E ele busca, ele vai até lá com desejo de se aproximar para ver aquela maravilha. Meu Deus, quantos estão hoje nas igrejas vendo, meu Deus, essa sarça ardente, mas não têm o interesse de se aproximar. Muitos acham que estão já com calor, que a temperatura já está boa, oh meu Deus, e se afastam para ficar naquela mornidão, para ficar naquele estado confortável de temperatura. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor deseja para nós que sejamos fervorosos. Precisamos, meu Deus, estar com a temperatura lá em cima, cada dia mais aquecidos, para que se alguém, meu Deus, estiver frio, tenhamos conteúdo, possamos dar uma palavra de orientação, possamos ser teu instrumento, meu Deus, para que essa pessoa depois se dirija ao altar verdadeiro, porque não somos nós o altar, nós somos apenas, meu Deus, o instrumento que leva as pessoas ao altar. Ó Senhor, fala a cada um de nós sobre a responsabilidade. Fala a cada um de nós sobre o zelo. Ó Deus, fala ao nosso coração. Assim nós jogamos ao Senhor. Eu agradeço.